Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para estar meditando um pouco da sua palavra. Devemos considerar que é um grande privilégio que nós temos de poder reunir para estar estudando a palavra de Deus. Nós vamos estar estudando um pouco a sua palavra, que cada um de nós possamos estar atento àquilo que a palavra vai nos falar nesta noite. No último estudo que nós tivemos aqui, na última quinta-feira, nós estivemos pensando sobre um tema que nos dizia o seguinte: o casamento que glorifica a Deus. Nós estivemos pensando então nesse tema. Nós vimos que o casamento que glorifica a Deus é aquele que é feito na orientação de Deus, aquele que tem o Senhor Deus como centro, aquele que ele tem a preeminência. É o casamento que glorifica a Deus. Nós vimos que o casamento foi constituído por Deus, foi Deus quem criou o casamento. Nós estivemos pensando nesse sentido, vendo ali em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o 24, e vimos que o casamento, ele é sério. O casamento, ele traz para nós uma grande responsabilidade. Então, é algo que nós precisamos fazer na orientação de Deus. Não vale a pena arriscar dar esse passo sozinho, sem a orientação de Deus. Nós estivemos pensando também sobre aqueles que estavam entre nós naquele dia e também hoje, né? Jovem que pretende dar esse passo e coloca isso diante de Deus em oração, e espera nele, porque Deus sabe o melhor para nós. Então nós estivemos pensando nesse sentido, e nós vimos que o casamento que glorifica a Deus, e como nós já temos dito, é aquele que traz honra e glória para o nosso Deus. Nós vimos que Deus requer a fidelidade no casamento. Nós estivemos pensando também nesse sentido, que Deus requer fidelidade, lealdade, que nós sejamos leais uns com os outros, né? Os cônjuges, né? Então nós estivemos pensando nesse sentido, e nós vimos também ali na carta de Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 4, quando diz ali que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque o Senhor julgará os que se dão à prostituição e os adúlteros. Então, nós estivemos vendo esse versículo, e hoje nós dando sequência. Aliás, nós paramos comentando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versos 27 ao verso 32. Comentamos alguma coisa e ficamos de voltar novamente nesses versículos para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus naquele aspecto que fala ali nesse texto. Nós vamos ler esse versículo novamente, assim dando sequência do nosso estudo nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos 27 a 32, que nós estivemos observando ali.
E outra coisa que nós estivemos pensando é que na palavra de Deus nós não encontramos chance para um novo relacionamento com o cônjuge vivo. Então, por isso, torna o casamento mais sério, né? E tem que ser mesmo uma coisa feita na orientação de Deus, né? Nós estivemos pensando no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, o verso 11 e 12, que nos diz lá que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e vice-versa. Se a mulher também assim fizer, ela comete adultério. E nós vimos em Lucas, no capítulo 16, o verso 18, o Senhor Jesus ainda acrescenta ali mais um item ali. Ele diz que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então nós vimos que não há, assim, brecha, vamos dizer assim, na palavra de Deus para um segundo matrimônio com o cônjuge vivo. Nós vemos pensando nisso também. Agora vamos ler então Mateus capítulo 5, verso 27 até o 32. Nos diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso os irmãos podem ver isso lá em Êxodo 20, verso 14. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Perdi aqui. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Isso está em Deuteronômio 24, 1, fala alguma coisa nesse sentido. 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, até o verso 32, que o Senhor abençoe a meditação na sua palavra. Então, nós temos visto aqui, no versículo 27, que o Senhor cita esse versículo aqui, né, quando ele diz que já foi dito, né, aos antigos, não cometerás adultério. Nós vimos que isso é um princípio de Deus, desde lá do início, né, da Bíblia. Deus já fez essa recomendação. Ele não aprova esse tipo de relacionamento. Isso aqui é tanto para o que é casado quanto o solteiro. Qualquer relação sexual fora do casamento é adultério. E adultério é pecado. Então, precisamos estar bem atentos nisto, né? Porque é pecado, e o pecado é uma ofensa contra Deus, né? E o verso 28, o Senhor diz assim: eu, porém. Então, nós podemos notar que o Senhor vai dar um outro ensino em cima aqui, ou então ele vai acrescentar alguma coisa do que estava falando anteriormente. Então ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, irmãos, nós estivemos pensando
do cuidado que nós devemos ter quanto aos nossos olhos, nossos pensamentos, né? As nossas ações. Nós estivemos estudando há um mês atrás, se não me engano, nós estivemos estudando sobre o cuidado, né, que nós devemos ter com nossos pensamentos, com as nossas ações, para que nós possamos glorificar a Deus com os nossos pensamentos e ações. E então, isso aqui nós estamos acostumados, infelizmente, com o outro adultério, que a gente vê falar mais, aquele que chega a ser consumado o ato, né? Mas esse aqui, muitas vezes passa desapercebido entre os demais, mas é dele que parte os outros adultérios, que nós vamos estar vendo. Então, o perigo aos nossos olhos, cuidado que nós devemos ter. Há um tempo atrás, nós estivemos estudando sobre o crente cheio do Espírito Santo. Nós vimos que o apóstolo Paulo queria que todos os crentes fossem cheios do Espírito Santo. Nós estivemos pensando que essa palavra encher, eu li isso de alguém, que ela refere assim, quando quer descrever o controle total. Então nós aprendemos ali que o apóstolo Paulo queria que todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo para que ele tivesse o controle absoluto da nossa vida. Então, mas isso depende também de nós, dar liberdade a ele no nosso ser, né? Porque ele já habita em nós, o Espírito Santo, então nós precisamos dar liberdade a ele para que ele tenha ação na nossa vida. Ele pode guardar os nossos olhos, nossos pensamentos, as nossas ações, ele pode controlar a nossa vida, ou dirigir a nossa vida, o nosso ser como um todo. Porque nós vimos aqui que o Senhor Jesus alerta do perigo desse adultério pela intenção, no olhar, e ficar, digamos assim, nutrindo aquele pensamento no nosso coração e chega ao adultério. Então ele diz que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós estivemos pensando o cuidado que nós devemos ter com a nossa postura, com a nossa, até cheguei a dizer, com as nossas vestimentas, cuidado que nós devemos ter, não usar algo que vai despertar o sexo oposto, né? Devemos ter cuidado com as nossas vestes, com as nossas posturas, com o nosso relacionamento na sociedade e na nossa comunidade aqui, né? Devemos ter cuidado com aquilo que nós usamos para que nós não sejamos o motivo para alguém pecar, ou seja, o canal pelo qual alguém venha pecar contra o Senhor. Então, quando nós temos esse cuidado, Deus é glorificado ao ver o nosso empenho para cooperar uns com os outros, para não ofender o Senhor. Ele é glorificado ao ver o nosso empenho, a nossa vontade de ter um viver que honre e glorifique o seu nome. Então, nós estivemos pensando nesse cuidado que as irmãs precisam ter, nós, homens, também precisamos ter cuidado. E cuidado com os nossos olhos, fazer como o salmista. O salmista pediu ao Senhor que colocasse um guarda na sua boca, para ele não falar coisa que viesse aborrecer o Senhor. E nós precisamos pedir ao Senhor para guardar os nossos olhos, guardar o nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. E caminhando mais um pouco, ele diz aqui nos versículos 29 e 30, que nós não vamos ler, né, mas ele diz que se o nosso olho direito nos faz, ou nos escandaliza,
que a gente arrancasse ele e atirasse longe. Se a mão direita te faz escandalizar, corta e joga. Longe, né? Eu tenho para mim ali, não sei se os irmãos concordam, mas eu entendi que o Senhor ali, ele não está fazendo uma apologia da automutilação, mas o Senhor está nos mostrando o quanto é sério o pecado, o quanto é grave o pecado. Às vezes a gente não pensa, mas o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado corta a nossa comunhão com Deus. O pecado faz com que nós afastemos de Deus, faz com que Ele não ouça as nossas orações. Então, o Senhor está nos mostrando o quanto é grave o pecado e nos mostrando o quanto é severa também a palavra de Deus, o quanto ela é verdadeira, como ela cumpre cabalmente, né? Então, eu entendo assim aqui. Se os irmãos têm outro pensamento, têm liberdade de poder estar trazendo para nós. E nós vimos que esse pecado do adultério, ele é um pecado que eu vejo ele com uma certa diferença de outros, por um versículo que eu li. O pecado contra o corpo. Paulo falou na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, verso 16, ou 18, verso 18. Ele diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então eu vejo ele com uma certa gravidade a mais, uma vez que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, lá mesmo nesse texto, lá mesmo fala, verso acho que 19, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, proveniente de Deus. Está escrito lá, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Então, quando a pessoa se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, cuidado que nós devemos ter, então. E aqui no versículo 32, é um versículo também que nós precisamos estudar com bastante atenção, que há umas interpretações errôneas nesse versículo e mais um outro aqui. Até crentes assim de nome, pessoas respeitadas como servo de Deus, têm escritos muito importantes sobre a palavra de Deus, mas tem esse entendimento de que, por esse versículo aqui, mais um outro parece que em 1 Coríntios 7,15, que fala quando o descrente queira apartar-se, que aparte-se, mas que o irmão ou irmã não está obrigado à servidão. Então pega por esses dois versos e acham que pode ter um novo relacionamento com o cônjuge vivo. Mas não é o que a gente aprende aqui na palavra de Deus, e não é o que o Senhor está falando aqui. O Senhor não quer mostrar aqui que o divórcio está correto, querer justificar o divórcio, né? Como o irmão Davis diz, né? Legitimar aqui o divórcio. Não é isso, mas o Senhor está nos mostrando as consequências que traz o divórcio, né? Está nos mostrando isso. Então ele diz assim aqui, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério.
Nós vimos aqui, se porventura o homem repudiar a sua mulher por um outro motivo, que não seja prostituição, igual se falam da incompatibilidade de gênero, ou por outro motivo que não seja a prostituição, então ele coloca, se ele repudiar a mulher por esses motivos, por exemplo, ele coloca a mulher em uma posição perigosa de pecar se ela fizer um outro casamento. Então ele coloca a mulher numa posição de perigo a cometer um pecado de adultério, se ela vier a casar novamente. Mas aí ele tem culpa, porque a palavra de Deus diz que, como nós lemos aqui, se repudiar, vou ler de novo, sua mulher, a não ser, né, tem essa expressão, a não ser, exceto, né, essa expressão, eu me esqueci como que chama essa expressão. Então, ele está mostrando que se repudiou a mulher, a não ser por prostituição, então coloca a mulher num estado de risco, se ela vier a casar, né, comete adultério. Mas se ele a repudiou por prostituição ou por qualquer ato, né, podemos resumir em atos sexual ilícito, ele não é esse ato que a tornou adúltera, ela já era. Os irmãos podem observar que o Senhor fala assim, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Mas se foi por prostituição, ela já é adúltera. Não é. Ela já estava cometendo adultério. Não é o repúdio que a tornou adúltera. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Então nós vimos que é sério isso aqui. O casamento é algo sério, não devemos brincar, né? Porque ele é sério. Então nós vimos aqui, eu creio que ficou claro, né? Nós podemos seguir mais um pouco. Nós vamos agora pensar um pouco, né? Uma vez que nós estamos falando de um casamento que glorifica a Deus, e vimos essa parte também do divórcio, né? Que não é coisa que não deva nem passar na nossa mente como servo de Deus, como filho de Deus, né? E agora nós vamos ver então um pouco sobre a liderança do marido. Nós vamos ver também um assunto muito interessante. Também é uma sequência dessa mesma lição, como eu disse que é uma lição já do ano passado que nós estamos revendo. E o segundo ponto dessa lição fala da liderança do marido. É uma coisa que nós precisamos ver com certo cuidado, né? Eu vou aproveitar o escrito aqui, que eu achei que o irmão foi muito feliz em escrever. Ele diz assim, a liderança do marido possui uma grande soma de importância para que Deus seja glorificado no casamento. Então, às vezes as irmãs, algumas irmãs que às vezes não compreenderam bem essa liderança do marido e a sujeição delas ao marido. Mas nós vimos que Deus não está exaltando o homem e nem diminuindo a mulher. São posições que Deus colocou, Ele achou por bem fazer assim. Mas nós vimos que a nossa liderança, ela pode trazer glória para o nosso Deus ou não, depende do jeito que nós lideramos. Então, o homem é o cabeça da mulher, está escrito em 1 Coríntios, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Nós vamos ser ligeiros para nós ver se chegamos no final. 1 Coríntios 11, verso 3. Nós vamos ver esses versículos para ver que não é apenas comentário
que se faz. 11, verso 3. Ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora a carta de Paulo aos Efésios. Pode deixar a Bíblia nessa página que nós vamos usar ela bem. Efésios capítulo 5, o verso 23. Ele diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, nós temos visto aqui, agora, continuando aqui, diz assim: ele é o chefe da família, isso falando do homem, e por isso tem uma responsabilidade enorme diante de Deus, né? Compete ao homem liderar o casamento, e a sua liderança precisa ser exercida e não omitida, né? Nós precisamos exercer essa liderança, porque isso glorifica a Deus. Não podemos omitir. Alguns deixam a responsabilidade do lar muito sobre a esposa, sobrecarrega a esposa. Mas isso não é bom e não glorifica a Deus, porque Deus deu a liderança para o homem. E vamos mais um pouco. Porém, não se deve entender o ato de liderar como uma postura autoritária, violenta. Então, um ensino para nós. Não é liderar na base da força, né? Nós vamos ver aqui na base do grito. Não. É uma liderança com entendimento, com bom senso, né? Olhando o bem comum do lar, né? Então diz aqui que o bom marido não lidera na base do grito e da coerção. Achei interessante que essa palavra eu tive que correr no dicionário para me entender ela. Mas é justamente não governar, por exemplo, ou liderar com constrangimento, forçando, obrigando as pessoas, né? Não é por aí. Mas liderar pelo amor. Nós vimos que... E agir com bom senso, pensando no bem comum, liderar com amor, né? Não é assim tão fácil para nós, às vezes precisamos exercitar isto. Eu vejo que eu preciso avançar nesse aspecto, né? A gente, às vezes, passa batido em muita coisa, né? Então, o marido que se vale da sua autoridade para tomar decisão egoísta, não está glorificando a Deus. Não podemos ser o bancal poderoso, não, que a gente, em vez de dar glórias a Deus, a gente desonra ao nosso Deus, né? E diz assim, a responsabilidade do marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está vendo, irmão? É fácil? Não é. Mas também não é impossível, né? Mas a gente vê, como eu digo por mim, como a gente está longe desse objetivo, desse patamar, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vamos ver como que ele amou a igreja. Efésios 5, verso 25. Ele diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a
com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, assim que o Senhor amou a igreja, amou e se entregou a si mesmo por ela, com uma finalidade, diz o verso 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E mais acrescenta ainda o verso 27, para apresentar a si mesmo. Então o Senhor amou a igreja para ser apresentada a Ele. Nós vemos que privilégio, né? O Senhor nos amando de tal maneira que entregou por nós, para que nós fôssemos apresentados a Ele, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Agora ele faz aqui uma comparação, eu não sei como é que chama essa linguagem, mas ele diz assim, assim deve, ou creio que seja da mesma forma, né? Os maridos, assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, irmãos, a ordem é amar, né? Às vezes a pessoa pode dizer, mas minha esposa é tão difícil, mas não sei o quê, mas o Senhor mandou amar. É amando que vai consertar essas diferenças que muitas vezes há. Ele diz aqui, então eu estava pensando assim, então se nós queremos uma esposa, digamos assim, do nosso jeito, que nos torna feliz, é amando-a. É amando a esposa, é que nós vamos conseguir ter aquela pessoa que nós desejamos ter do nosso lado. É o ensino da palavra de Deus para nós, amar. Ele manda amar, né? E diz um versículo, né? Aqui no verso 31, o Senhor nos diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Aqui nós vemos mais uma vez a união do casamento. Como não tem jeito de ser desfeito, como nós já dissemos, o divórcio não separa, não desfaz um casamento, porque foi unido por Deus. Às vezes alguém pode dizer, mas nós temos tanta diferença ainda, há divergência entre os casais. Porque nós estamos ainda nessa carne, estamos sujeitos ao pecado, mas Deus nos uniu. O casamento ele nos tornou um. Né? Deus é um princípio de Deus, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, parece que é no versículo, não estou lembrando se é 23 ou por ali. Ele diz, deixará o homem, ou o varão, pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne, a união de Deus. Uma coisa que nós podemos lembrar, Paulo também fala que aquele que se une a uma meretriz, ele torna um corpo. Um corpo ainda tem como separar. Mas o casal, os dois que foram casados, que Deus uniu, torna-se uma só carne. Não tem como, então, separar, né? É um princípio de Deus, um princípio maravilhoso de Deus a respeito do casamento. E então, deixa eu ver em que verso que eu parei aqui, verso 31, né? Então Paulo diz assim, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E é uma comparação que se faz da união de Cristo e a igreja com o casamento, né? Assim também,
vós, cada um, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então nós temos visto isto, e é o jeito que nós podemos glorificar a Deus com a liderança nossa no casamento, amando a esposa, cooperando, né? E tem o restante que o irmão escreveu aqui. Ele diz assim que, para isso, a gente tem que nos esforçar, né, o máximo, né, para assim ser, né, praticar ato de amor, né, cada um tem lá o jeito de demonstrar o seu amor pela esposa, né, agradá-la. Nós vemos que o Senhor está nos chamando para melhorar essas áreas da nossa vida, ajudá-la em sua vida espiritual. Cabe ao marido auxiliar a esposa no conhecimento da palavra, no estudar a palavra, para que ela cresça também na vida espiritual. É do dever também do homem. Então nós vemos que é uma grande responsabilidade que nós temos como homem, como líder do lar, né? E então agora nós vamos ver um outro ponto que nos fala da importância da esposa no casamento, no lar. As irmãs às vezes não sei se posso dizer isso, mas às vezes não pensaram ainda a importância que vocês têm no lar. Talvez não tenha parado para pensar como vocês são importantes no lar. Nós vamos ver alguma coisa aqui. Então nós vamos ver a importância da atuação da esposa no casamento. O homem é aquele que lidera no casamento e na família, mas ele só fará um bom governo, uma boa liderança exercida sob a ajuda e orientação de uma esposa sábia. Aí, está vendo? Então, nós só vamos ter um bom desempenho na liderança, no convívio, através da ajuda, dos conselhos, da orientação de uma esposa sábia. Salomão, escrevendo lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 1, ele diz lá que a mulher sábia, ela constrói o lar, mas que a tola a destrói com a sua mão. Tem mais algumas dizer lá, mas o mais principal são estes. Então, o homem só terá um bom desempenho com essa ajuda dos conselhos e orientação de uma esposa sábia. Aí eu volto a dizer agora para as irmãs: quer um marido do seu jeito, ama, ajuda, seja sujeita a ele, aconselha, orienta, né? E isso glorifica a Deus. A mulher glorifica a Deus dando essas orientações ao marido, e o marido glorifica a Deus também ouvindo os conselhos sábios, né, da esposa. Então, e os dois acabam glorificando a Deus. Deus se sente glorificado ao ver uma união como esta, né? E então a mulher idônea faz um grande bem ao marido sensato, e a sua ausência certamente lhe fará falta. Então a mulher sábia, ou idônea, como diz aqui, faz um grande bem ao marido sensato. Há aqueles ignorantes que não levam em conta, não vai fazer esse bem. Mas há aqueles que, sensato, né, que entende o conselho, recebe, então ele é um grande bem que ele recebe da parte
da esposa. E o irmão que escreveu aqui, ele diz assim, certamente lhe fará falta. Como faz falta? Né? Tanto fisicamente como com esses conselhos que fala aqui, que elas podem trazer para os seus maridos. Né? Todos que são casados, eu acho que posso dizer todos, quando a esposa sai, a gente não acha as coisas em casa, né? Na cozinha. Você procura uma coisa, não acha, procura outra. É uma dificuldade, né? Ela não, já sabe tudo onde que está. Até no escuro vai, pega e traz. Às vezes a Marta fala que eu não acho as coisas. Ah, você não acha as coisas, ela vai e acha na hora. Tem hora que eu até nem pergunto, porque eu falei, vai chegar aqui e vai achar. Aí fico procurando até ver se eu consigo. Então, faz falta. Às vezes o irmão não pensa nisso, mas faz uma grande falta para o marido, a esposa, né, no lar, né? No entanto, há muitos que não ouvem os bons conselhos das mulheres, há aqueles que não ouvem, né? Ao passo que há aqueles que não têm esposa também, que dá para dar bons conselhos, o que tem bons conselhos, às vezes não tem, às vezes a esposa, pode ser que alguma não tenha bons conselhos para passar, mas ele falou que isso não é bom. Então, diz aqui que a mulher prudente que ajuda o marido glorifica a Deus e o esposo que a ouvem. Então, ela, sendo prudente, glorifica a Deus e o marido que a ouve. Então, aquele que ouve o conselho é bom, ele ouve e aplica, ele também glorifica a Deus. Agora ele dá um conselho para as irmãs, porém, a sua função é ajudadora. Deve exercer em submissão, dentro daquilo que Deus colocou. É auxiliar, ela vai cooperar, ajudar, ser companheira, né? Dentro da missão que Deus a deu, com submissão, né? Efésios 5:22 nos fala isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, né? Não é capricho, mas Deus fez assim, e vocês glorificarão a Ele, agindo assim. Agora, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 18, também vai nos reforçar nesse sentido. Colossenses 3, verso 18. Ele diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, como convém no Senhor, não é o capricho do marido, mas como convém, Deus quer assim, Deus determinou, né, que fosse assim. E agora Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 até o 5. Tem ali um conselho também para as irmãs. E nós vamos ver que isso também glorifica a Deus. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o verso 3 a 5. Diz assim, falando agora com as mulheres mais experientes, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E outra tradução disse difamada. Então, conselho que tem aqui para as irmãs mais vividas, né?
que elas agindo assim, glorificam a Deus, exercendo esse conselho que está sendo dado aqui pelo apóstolo Paulo, elas glorificam a Deus. E as mulheres mais novas que ouviram os conselhos e aplicar nas suas vidas, também glorificam a Deus. Então nós vemos que é uma via de mão dupla, né? Cada um exercendo a sua função, glorifica a Deus e juntos também glorificam ao Senhor, né? Então, nós estamos aproximando o fim. Nós vamos então ler alguns versículos aqui. Não, nós já temos lido, é só mesmo a conclusão aqui, ó. Diz assim, ó: tendo em vista a liderança do marido no lar, o marido é a cabeça da casa, o chefe da família. A palavra final é do marido, embora a esposa possa aconselhar e orientar na decisão dele. Então, é entre os dois ali haver esse bom relacionamento. E no final o marido vai definir, mas houve a cooperação. Ele não está liderando a casa sozinho. Há a cooperação também da esposa, né? Que é importante. Mas ele vai dar a palavra final, né? Deus se agrada das mulheres sábias que são cooperadoras no lar. E estas glorificam a Deus com suas atitudes. Então, irmãos, nós vemos que Deus tem nos colocado nessa posição, né, de liderança, né, no lar, mas nós precisamos saber como liderar para que possamos estar glorificando a Ele, né? Então, nós estamos chegando ao final e nós tivemos, então, pensando no casamento, na fidelidade, na lealdade uns com os outros. E vimos aqui nesse caso da liderança, né, no lar, que deve haver cooperação, né, do marido com a esposa com o marido, para que seja um lar, ou seja, um casamento que glorifica a Deus, que traz honra e glória para o nosso Deus. Esse é o desejo de Deus, que assim aconteça, né, nos nossos lares, né? Se temos alguma dificuldade nesta área, nós não precisamos apavorar, nós temos a quem recorrer, né? O Senhor Deus, o autor do casamento, Ele pode nos atender, Ele tem os remédios certos, né? Para consertar aquilo que não estiver bem, né? Então não precisamos estar inquietos, né? Como diz lá o versículo na carta de Paulo, né? Porque nós temos a quem recorrer. Nós temos liberdade de falar com Ele, né? Senhor, eu estou com dificuldade nisso aqui, eu não estou conseguindo isso, né? Me ajuda. E nós temos certeza de que Ele está sempre pronto para nos ouvir. Então é esse o estudo, nós estamos encerrando. E então que Deus esteja abençoando cada um de nós, que levemos em nosso coração esses versículos que nós temos lidos. Os comentários, às vezes, nem tanto, mas os versículos nós temos lido, leva no seu coração e aplique, que Deus há de ser glorificado no nosso viver, na nossa vida como um todo aqui neste mundo.